Sábado agora nós vamos ter o Jean Carlos. O Jean Carlos é o tecladista da oficina G3. Está há muito tempo, é um dos caras mais renomados, tecladista na atualidade. Do trabalho de interface, para os tecladistas aí, fala que é a maior autoridade da nação. Então, eu já mandei um recado para ele, nós vamos fazer um workshop com a equipe de louvor da igreja, às 15h, e à noite nós temos um culto aqui, tá joia? Nós vamos abrir, se você quiser, é para jovem, mas cadê os jovens aqui da nova geração? Isso, amado, Então você venha no sábado à noite, mas venha no domingo também, hein? Não vale pagar o culto de domingo com de sábado, não. Vai ser um tempo muito precioso, tem muita experiência, tem vivenciado coisas, muito impactante. Visita muitas igrejas, então vai ser uma alegria estar recebendo ele aqui. Amém? Amados, ontem nós tivemos, sexta-feira, nós tivemos a nossa ação social, o início da nossa ação social. E aí resolvemos ativar um projeto antigo que nós tínhamos, chamado Projeto Conviver. E nós fizemos um trabalho uma vez, levamos todo o equipamento da igreja, fizemos um culto lá no Hilda Mandarino, levamos pessoal que fazia corte de cabelo, fizemos uma série de coisas, farmacêutico, foi o pessoal lá da faculdade também, então mediu pressão, taxa de glicose, foi um negócio, passamos o dia, fizemos um bazar, da Pichincha lá, na realidade um bazar assim, mais para abençoar, porque como nós ganhamos muitas coisas, carregamos um caminhão, e aquilo que sobrou, nós fomos num retiro que tem lá num lugar, num bairro bem na época, e aí distribuímos roupa para as famílias, foi muito bacana. Eve, tem alguma foto aí? Coloca algumas fotos aí para você ver, e é bom que as crianças vejam, porque como era a primeira vez, espera aí, amado, antes de passar essas fotos, eu queria chamar o Roberto aqui para vir dar um testemunho. O Roberto, o Flávio, porque eles foram no campo, eles estiveram lá com os moradores de rua. Vem cá, Roberto. Estou chamando o Roberto porque ele, por 2 vezes que eu encontrei, ele falou assim, olha pastor, isso me chamou a atenção. E ele vai compartilhar com vocês agora. Boa noite. Bom, como o pastor falou, a gente saiu na sexta-feira para fazer esse primeiro dia, E nem esperava que ele fosse me chamar, mas vamos falar então, A gente saiu, foi um momento bem gostoso, assim, a gente se sente muito, muito bem, de estar fazendo esse trabalho, de sair, de conversar com as pessoas. E uma coisa que me chamou a atenção, eu comentei com o pastor, como ele falou, foi que eu saí, fui com o Ricardo, eu e o Ricardo no carro, foram 5 carros, com 100 marmitas, 100 de alimento, de sopa. E em todo lugar que a gente passava, o Ricardo, ele falou assim, a gente ofereceu o alimento para a pessoa, demos, a gente conversou bastante, às vezes 5 minutos, 10 minutos, o tempo que a pessoa ficou, a gente falou, E o Ricardo sempre falava assim, quando ele chegava, ele falava assim, senhor, você está precisando de alguma coisa? Aí na minha cabeça, na hora assim, falei assim, o cara vai pedir alguma coisa, vai pedir um dinheiro, E o interessante é que nenhuma vez, o Ricardo falou várias vezes, nenhuma vez, nenhum deles pediu dinheiro para a gente. Nenhum deles. Não pediu dinheiro. Teve um até que, aqui na coisa, ele falou, ele pegou o alimento, Aí ele comentou com o outro rapaz e falou assim, eu tenho R$1 aqui, eu vou comprar um tangue lá para complementar aqui, Mas não pediu, nenhum deles pediu dinheiro para a gente. Amém? Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Flávio. A paz, igreja. Realmente, a jaqueta vai fazer falta no frio, para mim. Mas para ele eu acho que vai ser uma bênção e eles receberam. E quando eu saí da casa do pastor,
eu já saí com o Espírito Santo me incomodando já. Tava aquele frio e eu falei, eu vou ter que abençoar alguém com a minha jaqueta. E a Juliana brigou comigo depois, que ela falou assim, como você fez isso? É sua única jaqueta? Eu falei, Ju. Mas depois ela entendeu e foi tudo uma benção. E quando eu tirei, o morador de rua falou assim, eu tô com frio, preciso de uma blusa, vocês têm alguma coisa aí? Aí eu olhei para o Jaimar olhou, eles estavam em 3 pessoas, um estava agasalhado e 2 não. O Jaimar falou que pegou uma da rua que estava lá, meio grande, e falou, eu acho que essa serve, e deu para ele. E eu estava com a blusa. E quando eu tirei a jaqueta, eu fui entregar para ele, ele falou, não quero. Eu falei, não, você não vai impedir que eu faça isso com você. Então recebe. Ele, não, mas eu não posso usar isso, eu estou sujo. Eu vou acabar sujando a tua jaqueta. Eu falei, não, mas ela é sua agora. E se você precisar, se você achar que ela está suja, eu moro aqui perto, eu vou passar aqui todos os dias, e se ela estiver suja, eu vou pegar ela, eu vou levar para lavar, e te entrego ela limpinha de novo. E ele, não. Eu falei, não, mas fica com ela. E ali, eles estavam em 3, a gente sentou, conversou, tirou várias fotos com eles. E no momento que a gente encostou, uma palavra soou. Um virou para o outro e falou assim, o Consolador chegou. Cara, e aquilo, eu e o Jaimar, um olhou para o outro e falou, já começou a agir. O projeto já começou a fazer efeito. E ali a gente conversou e foi expondo, eles foram expondo da vida deles. E sempre, a gente entregou umas 25 marmitas e 90% eram pessoas conhecedoras da palavra, conhecedoras do Evangelho, que estavam aqui, que estavam na igreja e por alguma coisa se desviaram. No meio do caminho aconteceu alguma coisa e se desviaram. Uma porque um irmão não tratou em amor, outra porque o pastor agiu errado, ele achou que agiu errado, outra porque ele dá desculpa da igreja e sai, alguns porque se magoaram com a família e saíram, e é tremendo como eles são simples e acontece isso que o Roberto falou. Por muitos a gente perguntou, vocês estão precisando de alguma coisa? E aí eles falavam não. E aí esses 3, que foi o que mais marcou a gente, um deles falou assim, eu preciso, se você puder, por favor, me dá um cartão telefônico de 20 unidades. Que aí 10 vai usar ele, 10 vai usar eu. Falei, nesse momento eu não posso te dar, mas eu vou trazer para você amanhã. E aí marquei um horário com ele, passei lá, no outro dia eles não estavam. Eu falei, meu Deus, para achar eles agora vai ser impossível. E aí fui para a casa do pastor, que é caminho, estavam ali na rodoviária. E não achei ele na ida, dei umas voltas, nada, falei, aconteceu alguma coisa, né? Eles andam demais. E aí eram umas 3 horas da tarde, eu voltando da casa do pastor para casa, eu desci pela rua debaixo do fórum ali, eles estavam debaixo de uma marquise. E um estava deitado no chão, e os 2 desesperados. E aí eu encostei o carro, comecei a conversar com eles, falei, vim trazer, o outro está dormindo ali, aconteceu alguma coisa, ele bebeu e está dormindo. E ele encostou no carro e falou assim, Flávio, ainda bem que você chegou. Nós estamos aqui ligando desesperadamente para a ambulância. Só que ele está aqui passando mal e a gente não consegue falar com a ambulância. Eles acham que, por a gente ser morador de rua, eles acham que é trote. E na hora eu peguei meu telefone e vou ligar, né? E no exato momento a ambulância encostou. E aí, nesse momento, eu conversando com ele, falei, mas ele bebeu alguma coisa? Ele falou, não, ele bebeu um copinho de pinga aí, mas não é isso. O problema dele é diabetes. Então, além dessas pessoas estar passando toda a dificuldade com alimentação, com frio, ainda tem as doenças. E diabetes todo mundo sabe aqui que se às vezes não toma um remédio certo, não se alimenta direito,
acaba tendo, a diabetes ela vem, ela causa cegueira, ela destrói muita coisa e causa morte. Então eles estavam ali, na hora a ambulância chegou, graças a Deus. Aí eles carregaram ele, levou ele embora, e aí eu saí com o carro, falei, Ju, você percebeu o que aconteceu? Ela, não. Eu encostei o carro e ele citou meu nome. Naquilo, eu senti um poder assim do Espírito Santo sobre aquele momento que eles dão valor a isso. O valor que eles dão a um simples fato da gente levar um alimento. E para a gente não é nada às vezes, é uma semente que a gente faz assim por nada. E o valor que eles dão nisso, nesse simples ato, é maravilhoso. Que causa isso. Em uma conversa de 5 minutos, vou ser sincero, eu não lembro o nome de muitos aqui na igreja. E a gente já conversou 5, 10 minutos. E às vezes todo domingo a gente se encontra. E num momento ali de 5 minutos, a gente passou depois e ele, Flávio, ainda bem que você voltou. E eu quero convidar vocês a plantar essa semente, para estar junto, o pastor vai falar mais depois. É muito bom viver isso, a conviver com isso. E eu convido cada um de vocês a estar presente na próxima vez. Germano. Érico. Pode vir, cara. Paz para todos. Interessante que essas pessoas que a gente estava ali, esses 3 homens que a gente ofereceu a nossa blusa, um deles falou assim, estava com frio e me deste de vestir, estava com fome e me deste de comer. Aí eu falei para ele, você conhece a dor da palavra, né? Ele balançou a cabeça e disse que sim. Então isso marcou muito porque quando nós estamos na nossa casa, você está bem aquecido com o seu edredom, com a sua família, é muito legal, né? Mas quando a gente se depara com a situação do próximo, a gente vê que a gente precisa ajudar o nosso próximo. E conversando com esse pessoal, teve um deles que falou que estava há 28 anos na rua, morando de um lugar para outro. Teve outro senhor também chamado seu Aldemar, fazia 4 anos que estava na rua, e a gente ia passando, viu ele atravessando uma praça, a gente deu o contorno na praça, e aí começamos a conversar com ele. Ele contou um pedacinho da história dele e falou assim, estou há 2 dias sem me comer, só que eu fui morar na rua e eu não tenho coragem de pedir nada para ninguém. E ali cortou o coração, porque ele estava realmente com fome, tremendo com frio, e aí nós demos 2 marmitas para ele, e aí ele falou assim, bom, agora eu vou subir essa rua aí, que era Marcílio Dias, e lá em cima diz que tem um posto abandonado, eu vou caçar um lugarzinho para mim poder passar a noite. E ali a gente conversando, aí eu falei assim, então fala o seguinte, me dá as coisas do senhor aqui, a gente coloca no porta-mala, eu vou levar o senhor lá. E colocamos ele ali no carro, né? Ele estava assim, cheirando urina, mas eu não me importei com isso, porque o que a Bíblia diz, né? Estava com frio, me deste de vestir, estava com fome, me deste de comer. Então, isso nada mais é do que um mandamento que nós temos que fazer. Não é para o ímpio fazer, como a gente vê muitos ajudando, mas é para a igreja fazer. E esse papel é o nosso papel. E a gente conta com a colaboração de todos. Aleluia. Sabe, amados, eu pedi para eles dar esse testemunho, principalmente o Roberto, porque ele falou, pastor, nenhuma vez os caras pediram dinheiro, rapaz. Fiquei impressionado com isso, né? Eu sei que tem muita gente lá fora, talvez esteja merecendo aquilo que está passando. Talvez ele está colhendo aquilo que ele plantou, né? Mas a gente precisa entender isso, que tem muitas pessoas que estão lá fora, gente, que é fruto, às vezes de uma decepção, fruto de uma situação. Faz tempo que Deus tem colocado no meu coração esse trabalho,
Mas qual é a minha preocupação? Você está preparado para receber esse indivíduo aí, para sentar do teu lado? Queria te fazer essa pergunta, amado. Já pensou na hora que tiver 10 aí, para sentar do teu lado, você vai dar esse abraço aí que esse camarada dá? Está dando aí? E não é nada tratado, não. Eu preciso da cooperação de cada um de nós. Você sabe por quê? Uma vez o pastor Muracava falou para mim, Renner, a hora que você começar a correr atrás daqueles que ninguém quer, Deus vai começar a enviar para você todo aquele que todo mundo quer. A igreja quer engenheiro, a igreja quer médico. Sou feliz porque nós temos um médico aqui, não porque é um médico, sou feliz porque é o Bruno, marido da Camila, que eu fiz o casamento deles. Tem outros irmãos aqui, empresários, profissionais. Mas sabe, gente, tem muita pessoa perdida por aí, decepcionada com a vida, que pode estar ardendo no inferno, vai arder no inferno, se eu e você nós não tivermos uma atitude e abraçar essas pessoas e amá-los, querido. O ID que o Senhor nos ensina, não é fácil a gente viver. Na teoria é interessante. Olha, quando o Flávio chegou e disse para mim que tinha dado a blusa dele para o cara, eu falei, Deus, está tendo um mover diferente no nosso meio. E a hora que eles falaram, olha, o Consolador chegou, velho. Sabe, o Consolador é nós, cara. O Consolador é a gente. Tem tantas pessoas precisando. Eu sei que não vai ser fácil. Sabe, mas eu falei para o senhor, né? O dia que eu fiz o casamento do Bruno, e uma vez eu tomei um porre tão forte na exposição, e o Amauri me viu caído dentro de uma baia. Eu estava decepcionado com a vida mesmo. E aí o dia que eu estava fazendo o casamento dele, o Amauri da exposição estava no casamento. E ele foi falar para Roselana. Roselana do céu. Quem viu o Renner caído na baia, bêbado, tudo sujo, e vê ele agora fazendo o casamento, é um sinal que Deus existe. Aí a Roselana falou, é justamente isso, Mauri. Deus levantou um caído para erguer todos aqueles que estão na mesma situação, estavam na mesma situação com ele. Importante é nós amarmos. Importante é nós estarmos de braço aberto. Coração totalmente liberal. Menina linda, doce do pastor. Amém? Eu quero chamar o pregador de hoje, não vai ser eu que você, eu ia falar sobre a ovelha perdida, mas eu achei melhor convidar um amigo, um irmão querido, para trazer uma palavra para nós nessa noite. Vem cá, meu amado. É o nosso pregador da noite. A nova geração está preparada para receber vocês? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Primeiramente, boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Agradecer já a oportunidade.
E a Bíblia diz: honra quem honra. Irmão, Leonardo, né? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Quando ele me abraçou ali, eu dei um beijo na mão dele. Ele falou: não sou digno. Ele entendeu que o perdido representa Jesus. Ele entendeu. Eu estou assim, queimando aqui por dentro. Eu ficava ali tremendo. Que eu queria dar um abraço. Vem cá, meu irmão, preciso dar um abraço em você. Obrigado mesmo. Você me ensinou muito. Oh, Deus. É tremendo. Você é um ganhador de almas. Você tem o amor nas vidas, assim como Jesus também teve. Continue assim, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Amor. Minha esposa. Tá bom, gente? Ficou com vergonha, né? Agradecer, pastor aqui. Acho que a gente vai. Deixa eu só liberar as crianças, Aham. que eu queria que elas vissem o Gustavo. Vem cá, meninada, vocês vão subir. Não assusta com o tio, não. O fato, para você ter uma ideia, nem a Juliana, que é a que sabe todas as coisas, sabia dessa situação. E hoje que eu avisei a pastora que o Gustavo estaria com a gente. Porque na realidade, amado, eu precisava preparar um ambiente. E faz tempo que a gente vem trabalhando nisso. Mas como eles conhecem muito o Gustavo, eu falei: Gustavo, vai ser o Érico. Ele não enganou não, porque o Érico eu chamei aqui. Eu falei: Érico, é o mesmo cara que teve aqui. Foi: pastor, esse é meu primo. E a nossa maior preocupação era o Érico, né? E eu falei: ninguém podia perceber, porque eu queria ver qual era a reação da igreja para a hora que nós recebêssemos o morador de rua. E quando eu vi alguém cuidando, eu falei: puxa Deus, obrigado, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor está no meio desse projeto, e nós queremos amar essas pessoas. Senhor, nós abençoamos cada criança, abençoamos o cultinho. Vai ser um tempo tremendo, né? Uma alegria, Senhor, poder proporcionar isso aos teus filhos. Deus, faça essa semente crescer em cada coraçãozinho, e que eles possam se tornar, né, os futuros profetas, os profissionais liberais dessa nação, aqueles que vão dar uma nova direção a essa nação. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá, galera. E aí a semana passada, isso. Amém. O Gustavo me ligou e falou: pastor, eu descobri uma maquiagem assim, assim, assado, tal, que envelhece. Posso pedir? Falei: pode pedir. Pede, que eu quero nós queremos trazer um impacto na igreja, para ver se a igreja realmente está preparada, está com o coração para absorver. Amém? E eu fico feliz por isso. E ele vai estar trazendo uma mensagem para nós nessa noite. Tá joia? Vamos ficar de pé, queridos. Senhor Deus, eu te dou graça pela noite de hoje, pelo trabalho, por aqueles moradores de rua que foram abençoados, né, pelos teus filhos, nesta sexta-feira. Obrigado pelos aqueles irmãos que trouxeram alimento, pelos irmãos que trabalharam, pelos irmãos que se dispuseram, ficar até tarde da noite. Aqueles que ofertaram e doaram, Deus, faça eles prosperarem, Senhor, mas de uma forma poderosa, Deus. Obrigado pelo amor que o Senhor está gerando no nosso meio, e nos dá paz e ousadia para realmente, Senhor, buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que foram rejeitados, que têm sentimento de rejeição. Deus, que nós sejamos um instrumento do Senhor. Agora, o Senhor sabe, Deus, o Senhor é responsável pelo nosso futuro, e eu entrego mais uma vez na mão do Senhor. Então toda a estratégia, tudo aquilo que for
já preparado, Deus, que o Senhor esteja nos respaldando. Nós abençoamos a vida do Gustavo, a palavra que ele vai trazer aos nossos corações nessa noite, e que nós tenhamos um tempo precioso na tua presença. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Queria que você olhasse a pessoa que está do teu lado, essa bênção, e repetisse isso que eu vou dizer agora. Olha aí. Tem gente que não está olhando. Olha aí para o irmão, olha para a irmã. E repita isso. Você conhece o meu presente. Ó, mais força, gente, vai. Você conhece o meu presente. Mas só Deus sabe o meu futuro. Amém? Ainda de pé, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Marcos 10, 46, por favor. Marcos 10, 46. Capítulo 10, versículo 46 em diante, a gente vai estar lendo, tá? Não consegui te enganar, né, Érico? Ah, também não dá, né? A gente já aprontava isso desde criança, né? Amém? Amém? Então vamos lá. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar. Eu creio que você já deve ter ouvido essa palavra, né? Talvez o próprio Renner, talvez já tenha pregado várias vezes. Mas eu gostaria de estar novamente falando sobre a história desse homem. Um homem marginalizado. Um homem que estava à margem do caminho. Um homem que não tinha valor algum para a sociedade. Um homem que não tinha valor nenhum para os cristãos. Mas Jesus parou. Repete comigo. Jesus parou. Isso. O significado do nome Bartimeu, uma curiosidade, Bartimeu quer dizer filho muito estimado, porque Bar quer dizer filho, filho do muito estimado, né? O que é interessante é que Bartimeu ele estava à margem da sociedade, ele era um marginal, ele era alguém que estava jogado nos cantos, era um subproduto da sociedade. Era o que a gente vê hoje nas ruas, principalmente agora que nossa cidade está crescendo, porque você sabe quando a cidade está crescendo pela quantidade de gente no farol, pedindo coisa. Porque ou um está pedindo, ou está fazendo malabares, ou está fazendo alguma coisa, pedindo seu dinheiro. A cidade vai crescendo e você vai percebendo o quê? Que pessoas começam a olhar e ver a nossa cidade como um potencial para poder viver à margem da sociedade. Porque assim, muitas vezes
na nossa vida, as coisas acontecem e nos levam à margem. Que foi o caso desse homem. Ele não pediu para estar cego, ele não furou os olhos, ele ficou cego. E uma coisa que é interessante, ele não estava só à beira do caminho, estava à beira do caminho em Jericó. Ele estava ao caminho de Jericó. Se vocês conhecem a história de Jericó, era uma cidade onde Josué, que está lá em Josué 6, 26, não precisa abrir, para a gente estar ganhando tempo, mas foi uma cidade que quando Deus derrubou aquelas muralhas, Josué amaldiçoou aquela cidade. Houve uma maldição que foi proferida da boca de Josué. Naquela noite, eu digo noite, eu não sei se é a noite ou o dia, mas amém. Naquele dia, o que aconteceu? Após ter derrubado as muralhas, Josué lhe falou que quem erguesse as muralhas daquele lugar, quem erguesse, não só ele, como os filhos seriam amaldiçoados. Porque aquilo foi algo muito sério. Aquela derrota daquele povo foi algo que Deus deu para Josué de uma forma muito forte. E lá à frente, o que aconteceu, a maldição daquele lugar era tão grande, para vocês terem noção, não era para ninguém mais construir. Não era para construir, mas houve um rei que construiu. E o que aconteceu? Os 2 filhos dele morreram por causa dessa construção. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Quando um homem de Deus der uma ordem, saiba de uma coisa. A assinatura que está embaixo é a assinatura de Deus. Ele faz cumprir cada palavra que o servo de Deus diz. Josué naquele momento era o servo de Deus. E aquele rei construiu aquele lugar. Morreu os filhos. E já não bastava isso, a cidade foi construída de uma forma excelente. Diz a palavra de Deus que quando chegaram a Eliseu, ele disse assim para Eliseu, esse rei: Eliseu, a cidade é linda, a cidade é perfeita, mas tem um problema nela. As águas são amargas. As águas são amargas e o terreno, a terra, ela é estéril. Ela não pode dar fruto. Essa terra que a gente está vivendo está amaldiçoada. Faça alguma coisa, por favor. E Eliseu disse o seguinte, numa direção de Deus, ele pediu um prato com sal. Coisa estranha, né? Hoje em dia, se a gente falar isso, é macumba. Isso é macumba, só pode ser macumba. Mas ele falou, Deus deu uma direção. Deus deu aquela direção de que ele deveria pegar aquele prato com sal e jogar nas águas. E quando ele fez aquilo, o que aconteceu? Aquela água que era amarga se tornou doce. E aquela terra que era estéril, ela se tornou produtiva. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A palavra de Deus, ela refere-se ao sal em que ponto? Quem é o sal dessa terra? Quem é o sal dessa terra? Nós. Você já conheceu pessoas amargas? Você já conheceu pessoas inférteis? Sabe aquela pessoa que ela é amarga e infértil? Ela não consegue, ela é estéril. Não é estéril de filho biológico, mas é estéril aquela pessoa que ela não se multiplica, vamos dizer. Ela não ganha ninguém para Jesus. Ela passa anos e anos e anos só esquentando banco de cadeira. Se ela é sal, qual é a função dela? É estar misturado. O sal no saleiro, ninguém come. Alguém come sal aqui? Só se tiver um boi aqui no meio para estar comendo sal, né? Eu acho que não. Não, faz um mu aí se tiver algum boi aí. Não, né? E é isso que aconteceu. Aquele homem, ele tirou aquela maldição daquela água. Através disso. Então entenda, Igreja do Senhor Jesus. As 4 paredes representam o saleiro. Você tem que sair e ganhar almas para Jesus. Não adianta você viver preso. Não,
lá eu não posso ir. Eu já vi isso muitas vezes. Lá eu não posso ir, porque se eu for naquele lugar, eu estou assentando a roda dos escarnecedores. O que é isso, irmão? Você é sal. Esteja misturado, mas faça diferença. A nossa função nessa terra é o quê? Ide pregai. Ide pregai ou venha? Não, ide, você tem que sair do seu lugar. O que estão fazendo aqui nessa igreja é algo maravilhoso. Porque as maiores experiências que vocês talvez nunca tenham sentido, vocês vão sentir agora, saindo das quatro paredes. Existe um mundo lá fora com sede, com fome daquilo que você tem em fartura. Muitos crentes estão obesos espiritualmente, não gastam a caloria. Eles comem a palavra, mas nunca falam. Você sabia que isso já é até comprovado pela ciência? É um estudo em que se você ouve algo e você não falar para ninguém, apenas 3 ou 4 dias você já esqueceu. Se você sair daqui, eu tenho certeza que na próxima semana perguntar o que foi pregado, você vai falar, rapaz, eu não sei, hein? E eu estava lá e eu não lembro, não consigo lembrar. Por quê? Porque você não falou para ninguém. Saia daqui e fala para alguém. Facebook, WhatsApp, boca a boca, o que for, gente. Você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que falar tudo que você ouve. Está compartilhando com o próximo. Amém? Então o lugar do sal é onde? Misturado. É isso aí. Uma coisa que é interessante aqui sobre Bartimeu, que ele era com certeza um homem conhecido, e não só ele, mas o pai dele. Quantas pessoas aqui vivem uma vida talvez tranquila, porque o seu pai conquistou, muitas pessoas até trabalharam, conquistaram, mas você mesmo, você não consegue ser o filho estimado, assim como Bartimeu, Timeu, pai dele. Então assim, entenda uma coisa, Deus tem um chamado para você. O teu chamado é ser estimado, ser um filho estimado. Não coloque na sua cabeça e não deixe que o inimigo trabalhe, porque hoje parece que virou uma moda aí fora o suicídio. Qualquer coisinha, queimou o feijão, a pessoa já está se matando. É uma coisa louca, não dá para entender. Todo dia você vê um suicídio. Abra seus olhos. O inimigo tem trabalhado no coração de muitos da igreja, colocando você numa posição em que você é filho. Você é filho e filho estimado. Um detalhe também que eu queria falar para vocês aqui, que me chamou a atenção. Ele vivia de esmolas, né? Ele vivia do dinheiro que as pessoas ofereciam. Quer dizer, daquele lugar de maldição, aquela cidade que se tornou uma cidade comercial. O que acontece? Aquele homem vivia à beira do caminho, porque aquele lugar era interessante financeiramente. Quantas pessoas vivem hoje dessa forma? Vivem talvez ganhando um dinheiro de uma forma ilícita. Talvez essa pessoa, ela quer servir a Deus, mas o trabalho dela é enganar o outro. Sabe assim, uma pessoa, por exemplo, essa pessoa trabalha com vendas. Ela compra um produto por um preço e ela vende por outro. Mas ela sabe que tem um problema aquilo ali. Ela sabe que daqui a um mês o negócio é sair dali e vai dar problema. E essa pessoa omite aquela informação, vende, ganha o dinheirinho dela, mas enganou. Esse homem vivia também desse dinheiro que vinha dessa cidade. Ele era esperto nesse momento. Com certeza ele ficava ali esperando, porque pessoas iam, aí com o troco, o lucro, alguma coisa. Porque o que acontece? Muitas pessoas aí fora dão esmolas para tirar talvez um peso da consciência. Eu fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte. Eu dei uma moedinha lá pro mendigo e estou bem com Deus. Irmão, não adianta. Não adianta você apenas fazer isso. Não adianta você apenas dar dinheiro ou até dar comida. O que eles mais esperam
é alguém para te abraçar. Vai ter dia que quando você pegar uma pessoa dessa, você vai voltar para casa fedendo. Você vai cheirar cachaça. O irmão falou o carro, né? Ficou com cheiro de urina. Isso é natural para quem quer trabalhar com pessoas, moradores de rua. E Jesus que ia atrás dos leprosos? A lepra contagiosa. Se alguém tocava num leproso, não podia nem entrar mais na cidade. E Jesus estava ali. Ele ia atrás dessas pessoas. Um objeto de Bartimeu que eu queria falar para vocês é a capa de Bartimeu. Na palavra ali diz que ele tinha uma capa. Aquela capa, assim como aquele pano que eu tinha jogado aqui, deve estar em algum lugar. Aqui, sumiu, estava aqui, foi arrebatado. Amém. Aí aquele pano representava o quê? Que aquele homem, ele tinha, é como se fosse um selo. Ô irmã, obrigado. Ai, minha capinha. Era como se fosse um selo. Porque essas capas, elas eram distribuídas pelo governo da época. Por quê? Porque existiam muitos que eram falsos mendigos, falsos cegos. E aqueles que eram comprovados pelo rei, talvez algum médico olhava e falava, realmente esse homem é cego. Realmente ele pode sim ganhar dinheiro com isso. É justo. Vamos dar essa capa para ele. Representava em certo momento, em certo ponto na vida dele, aquilo ali era o quê? Era uma garantia de que ele viveria o resto da vida recebendo aquelas esmolas. E ninguém iria desconfiar. Porque aquela capa era tudo para ele. Tudo. Representava tudo. Mas vamos lá. Mas uma coisa assim, que me fez pensar, né, nessa história, refletindo sobre ela, que quando esse homem estava ali, e eu gosto muito dessa palavra na Bíblia, aparece assim, de repente. Tem muitas vezes na Bíblia você escuta de repente. Quando vem um de repente, sempre vem algo muito bom depois. E o que aconteceu? Aquele homem, tantos e tantos anos sentado à beira do caminho, recebendo aquela esmola, talvez era o suficiente para ele comer, a gente não sabe se tinha uma família, mas era o suficiente para ele. Eu acredito que de repente esse cara, ele deve ter ouvido um barulho tão alto de uma multidão indo para Jericó, porque a palavra diz que Jesus encontrou com ele voltando de Jericó. Então, eu imagino, quando ele estava indo, aquela multidão, aquele homem talvez até passou pela cabeça dele, hoje vai rolar uma grana boa, hoje, vamos dizer, hoje eu tiro, né? Hoje eu tiro a minha vaca que está atolada no brejo, hoje o negócio vai ser bom, hoje a gente vai comer costelão em casa. Eu fico imaginando isso, que esse homem, ele deve ter ficado tão feliz com aquilo, mas no meio daquela confusão, daquele monte de pessoas, alguém falou de Jesus de Nazaré. Alguém falou. Talvez alguém parou ali e entregou uma moeda. Alguém falou. Repete comigo. Você conhece o meu presente, mas só Deus sabe o meu futuro. Naquele dia, o que é muito interessante nessa palavra, naquele dia, aquele homem, não só ele foi curado, não só ele, a cura não foi só sobre ele, porque quando ele estava ali com a capa, estava sentado, e ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar, e ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele gritava, e quanto mais ele gritava, mais os discípulos e mais a multidão dizia,
Cala a boca, cego. Para de importunar. Fica na sua. Cala a boca. Você não tem que falar nada, fica quieto. Na minha opinião, quem estava cego ali eram os discípulos. Pois eles não sabiam com quem estava andando. Se Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se Ele é o que diz ser, aqueles homens andavam com Ele há 3 anos, eles eram mais cegos que Bartimeu. Eles não conseguiam enxergar o poder de Deus. Mas, de repente, Jesus parou. Diga comigo, Jesus parou. Parou. Glória a Deus por essas paradas de Jesus. Como é bom quando Jesus para. Ele não só parou, mas Jesus estava voltando. Da onde? De Jericó. Jesus ele foi até os amaldiçoados. Jesus foi até a cidade amaldiçoada. Jesus não ficou de fora, de longe esperando. Jesus foi até. Jesus dá exemplo para nós o que é o ID. É isso o ID. O ID é ir atrás dos perdidos. É fazer o que vocês estão fazendo. Mas que não fique apenas em meia dúzia de pessoas. Que você tenha esse desafio. Sinta na pele. Sai numa... É sexta-feira, né, Renner? Vai numa sexta-feira atrás dessas pessoas. É rodoviária. É lá perto do estádio. Sempre estão em algum lugar. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Mas saiba de uma coisa. Se você é apegado em alguma coisa física, que blusa, um tênis, talvez você volte sem. Sabia? Já voltei descalço para casa. Estava frio e eu voltei descalço para casa. Peguei meu tênis e dei para o morador de rua. E isso é natural, porque o Espírito Santo mexe com você. Você olha aquela pessoa, você não consegue enxergar ela como um morador de rua. Você começa a enxergar ela, assim como o irmão beijou a minha mão ali e falou, eu não sou digno disso. Você começa a olhar o morador de rua como Jesus. Você começa a ver ele como Jesus. Sabe por que Jesus parou? Porque ele encontrou o que procurava. Ele foi em Jericó. Quando voltou, ele parou, porque encontrou o que procurava. Jesus procura que os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Quem é aqui um verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e verdade? Quem é? Você é? Você é? Então Jesus vai parar para poder te curar. Ele vai parar para poder te abençoar. Ele vai parar para fazer o melhor para você. Jesus sempre para abençoar. Eu gosto sempre, quando eu vou ler uma palavra na Bíblia, assim, um texto, eu gosto de ler um pouquinho antes e um pouquinho depois. Nada acontece do acaso. E um pouco antes, né, em Marcos 10:44, a gente leu 10:46, mas em Marcos 10:44, um pouquinho antes, aconteceu algo interessante. Estava havendo uma certa intriga, uma certa briga, um certo ciúminho entre os discípulos de Jesus, aonde Tiago e João, né, que andava muito colado com Jesus, que era Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Lembra a musiquinha? E o que acontece? Eles andavam muito. Pedro já sempre estava ali do lado. O que aconteceu com eles? Eles começaram, eu acredito que isso acontece naturalmente. Eles começaram a andar muito com Jesus, começaram a falar coisas
que eu quero participar do cálice contigo, Senhor, quero estar contigo, Senhor, e tal. E nessas horas, o que acontece com os outros? Começou a ter ciúme. Começaram a ter ciúme. Isso acontece com os líderes, acontece com pastores. De repente, entre meio aquele pessoal, tem uns 2, 3 que parece que se identifica com o pastor e está sempre junto. E aí alguns já começam, lá vem lá, já grudou no pastor, ó. Já grudou no pastor, já grudou no líder, ó. Rapaz, esse daí não tem jeito. E é onde começam as discussões. E Jesus naquela hora, vendo aquela discussão, vendo tudo aquilo que estava passando, Jesus fez algo interessante aqui. Ele apenas disse: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Em algumas traduções diz escravo de todos. Alguém quer ser escravo aqui? Alguém quer ser escravo? Mas Jesus, ele disse que nós, se queremos ter alguma, vamos dizer, moral com ele, nós temos que ser escravos um dos outros. Alguém quer ser escravo? O que um escravo faz? Não vive para ele, vive para o outro, vive para o seu senhor. E ainda mais ele disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Naquele dia, Bartimeu, ele fez algo que muitos nessa hora tremem a base e esquecem de Deus. Sabe o que ele fez? Lembra que eu falei da capa? Isso aqui é minha capa, não rela não. Você vê que eu pedi para a irmã, ela foi correndo. Isso aqui é minha capa. Sabe o que a capa representa? Dependência humana. Você é dependente. E aquele homem lançou a capa. Ele lançou a capa. Ele mergulhou em Jesus. Ele foi ao encontro, ele clamava, ele jogou longe aquela capa. A capa é tudo aquilo que está entre você e Deus. O que acontece? Eu trabalhei durante 15 anos numa empresa. Trabalhei muitos anos lá, os 15 anos. Trabalhava no jornal Folha da Região. Trabalhei muito tempo, entrei naquele lugar, entrei naquela empresa, sou grato eternamente, porque tudo que eu sei na minha área, eu aprendi lá. Mas eu entrei como entregador de jornal. Com muita dor. Porque eu tinha uma motinha novinha. E 4 horas da madruga, ter que acordar num domingo, e todos os dias da semana, para entregar jornal. Debaixo de chuva. Podia estar com febre, eu tinha que entregar, porque ninguém sabia entregar nas 380 casas que eu entregava. Não era simples. 380 casas é casa que não acaba mais, né? É muita casa. E o que acontecia? Naquele tempo, eu ainda não estava com Jesus, ainda não conhecia, mas Deus começou a mover no meu coração. Comecei a orar sobre isso. Deus, eu quero entrar na empresa, eu quero sair dessa parte da entrega e eu quero aprender uma outra profissão. E eu comecei a estudar sobre a profissão que eu queria, de designer, e comecei a trabalhar. E durante esses 15 anos, quando eu saí de lá, eu saí como coordenador de criação. Então, antes de qualquer trabalho que era feito, sair para o jornal, tinha que passar por mim. Eu que dava não, tá bom, não tá bom, muda essa cor, tira essa letra, ficava para mim. Quer dizer, na minha mente, eu achava que nunca eu ia sair de lá, que eu ia aposentar naquele lugar.
Eu era o segundo funcionário mais antigo naquele lugar. Só que nunca. Mas, de repente, o que me acontece? Deus começou a incomodar meu coração. Eu preciso de mais tempo com você. Eu preciso ter mais tempo com você. Eu preciso te usar mais. Eu preciso que você tenha mais tempo para mim. Eu preciso que você oferte o seu tempo para mim. E aquilo me incomodando. Aquilo me incomodando. E eu falando com a minha esposa. E Deus começou a mover o coração dela sobre isso também. Para vocês terem noção. Eu tenho 3 filhos. Hoje, vamos dizer assim, eu consigo brincar com esse mais novinho, Isaac. Mas meus outros 2, quando eu chegava em casa, já estavam dormindo. E quando eu acordava, eles já estavam na escola. Eu não via meus filhos. Ia chegar uma hora que eu ia bater palma lá. Mãe, tem um homem aí na frente. Ela fala, teu pai. Porque eu não ficava em casa, gente. Não tinha como. Mas Deus me colocou o quê? Tira essa capa e lança longe. Irmãos, saí depois de 15 anos. E hoje, eu sou autônomo nessa área. Faço esse trabalho, né? Já fiz aqui para a igreja alguns trabalhos, a marca da igreja e alguns outros trabalhos aqui da igreja, envelopes, né? Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Se Deus pedir para você jogar a sua capa, algo que está entre você e Deus, que toma o seu tempo de uma certa forma, que quando o pastor chama para um congresso, chama para um seminário, você chora, porque você tem que trabalhar aquele dia. Irmãos, tenha coragem. Creia em Deus, porque Deus vai fazer na sua vida o que Ele está fazendo na minha. Entenda uma coisa, se você é bom naquilo que você faz, você pode ser o seu patrão. Você pode ser o seu patrão. E isso eu fiz em 2010, nunca precisei pegar a capa novamente. Para honra e glória do Senhor, essa capa eu deixei longe. Porque hoje eu posso vir e servir ao Senhor no tempo que eu quiser. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter o que for. Mas o que é mais importante nessa terra é o seu tempo. Você sabia? Porque o dinheiro você perde aqui, daqui a pouco você ganha. Mas o tempo que você perdeu já era. Já era. Sabe, tempo perdido, quando você fala, é tempo perdido. É tempo perdido. Nunca se reconstitui isso. Passa-se o tempo e você vai perdendo. Queria saber com você uma coisa. Qual é a sua capa? Qual é a sua capa, irmão? Qual é a sua capa, irmã? O que é que tem ficado entre você e Deus? O que tem ficado entre você e Deus? O que te atrapalha, talvez numa sexta-feira, ir lá levar a marmita para o morador de rua? É o quê? A novela? A Babilônia? O jogo de futebol, não sei, numa quarta-feira, não vou lá fazer uma visita para o irmão, não. Está doente lá, mas tudo bem, depois a gente vê ele lá, eu mando um zap para ele. Irmãos, tome cuidado com essa capa. Tome cuidado com essa capa. Quando Deus pede algo para você, é porque Ele tem algo melhor para te dar. Amém? Se Ele te pedir a capa, você pode ter certeza que Ele vai te dar algo melhor. Sabe o que aconteceu com esse homem chamado Bartimeu? Ele era cego, ele era mendigo, ele era amaldiçoado, ele era um marginal. Sabe o que aconteceu com esse homem? Se você andar um pouquinho mais ali na frente, um pouquinho mais, aquele homem seguiu Jesus. Sabe o que ele viu? Ele viu Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, entrando em Jerusalém. Assim como Davi, o rei Davi um dia entrou, ele viu Jesus. Ele viu e ele assistiu de camarote. De camarote. Muitos que viram o rei Davi, talvez ficaram, eu pude ver o rei entrando em Jerusalém. Mas sabe o que aconteceu? Aquele homem,
ele viu o Rei dos Reis. Aquele homem, ele não pediu apenas para enxergar. Ele queria ver Jesus. O mais importante não era ele enxergar. Porque no momento que ele foi curado, o ganha-pão dele ele perdeu. No momento que ele foi curado, a desculpinha ele perdeu. Irmãos, lance a sua capa. Lance a sua capa o mais longe possível. Entenda aquilo que tem te atrapalhado a fazer a obra de Deus, lance fora. Porque Deus vai fazer você enxergar coisas, viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Tudo isso aconteceu por uma simples atitude. Simples atitude. Agora eu faço novamente essa pergunta a vocês. Mas eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento. Qual é a capa que você vai jogar fora essa noite? Qual é essa capa? Qual é? Traga a sua memória. Traga. Deixa Deus agir agora nesse momento na sua vida. Deixa Deus agir. E abra sua boca e diga: ó Senhor, que capa é essa? Qual é a capa que você olha e fala assim: eu não vou conseguir viver sem ela. Eu não consigo viver sem essa capa. Ela me faz tão bem. Tá bom até aqui. Tá bom. Não preciso mais. Qual é essa capa? Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. A capa daquele homem, ao ser lançada, houve cura. Houve cura sobre ele e houve a cura sobre os discípulos. Quem é discípulo aqui será curado também. Toda cegueira espiritual já está caindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer jogar a sua capa o mais longe possível, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Entenda uma coisa, o Senhor está pedindo algo de você para dar algo melhor. Se você tem uma capa, algo que está no teu coração, Deus trouxe, o Espírito Santo sabe. Vem aqui à frente para a gente orar por você. Porque nessas horas, foi o que aconteceu com aquele homem. Ele jogou e os discípulos levaram até Jesus. Nós queremos levar você até Jesus. Amém. Quero que você lembre de uma coisa. A Raabe era uma prostituta. Mas pela atitude que ela teve, ela entrou para a genealogia de Jesus. Pela atitude que ela teve, uma prostituta pôde entrar para a família de Jesus. Quais estão sendo as suas atitudes? Qual as suas atitudes? Qual tem sido a sua atitude? Para você entrar para a família de Jesus.
Você quer fazer parte da família de Cristo? Tenha atitude nessa noite. Atitude de amor. Atitude de misericórdia. Atitude de abraçar até aquela pessoa que você não gosta dela. Sabe aquela pessoa que você não consegue perdoar de jeito nenhum? Toda vez que você olha o rosto dela, você lembra de algo que ela fez contra você? Deixa Deus te curar nessa noite. Deixa Deus liberar esse perdão sobre a sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Se você não consegue amar o irmão que está do seu lado, que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Deus, eu não consigo amar, Deus. Eu tenho um coração tão duro, Pai. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Aprenda a amar ao próximo como a si mesmo. Assim como dizia uma letra de uma música que diz assim: abra o vidro do seu coração. O amor gera atitudes. Comece a agir. Chega de falar. Só com palavras não se pode mudar. Tenha mais atitude. Tenha mais atitude. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por cada vida que está aqui, Senhor. Nós cremos, Senhor, o Senhor morreu por cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui, Deus, lançaram fora a tua capa. Pai, em nome de Jesus, enche elas do teu amor, Senhor. Enche elas do teu perdão. Que elas possam enxergar, Senhor. Possam enxergar assim como o Senhor enxerga. Hoje eu sei que o Senhor parou. Parou para curar. Parou para abençoar, Deus. Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, acrescenta cada dia mais amor, Senhor. Amor, amor, amor. O seu anjo me enviou. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Enche, Senhor Deus, o teu amor. Com ponta do altar me tocou. Os meus lábios, Deus. o Senhor purificou. O Senhor quer levar teus filhos a fazer grandes coisas, Senhor. Os seus lábios, Mas eles não podem ficar dependendo de uma capa, Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior. Que a minha própria vida.
Sabe qual é o seu chamado? Ide e pregai. Ide e pregai. Esse é teu chamado. Você pode ser o que for dentro da igreja, mas se não houver esse princípio de ganhar almas e cuidar de cada uma com todo o amor, com todo o carinho, não serve para nada, irmãos. Ame o próximo, use os seus talentos, use a tua vida, gaste o tempo da sua vida para ganhar almas para o Senhor Jesus. E se você obedecesse um desafio nessa noite, que até o fim desse ano você ganhasse e cuidasse de apenas uma vida, uma só. A passagem do ano, desse Réveillon dessa igreja, a passagem do ano seria maravilhosa, seria o dobro de pessoas. Irmão, abraça esse desafio. Araçatuba está crescendo. Araçatuba está crescendo. Mas do mesmo jeito que ela cresce para um lado do bem, muitas pessoas estão crescendo para o lado do mal. E o papel da igreja é: ide e pregai. Sabe quando? Há tempo e fora de tempo. Você está na fila do banco, você prega. Você está na escola, você prega. Você vê teu vizinho varrer na calçada, ali você prega. Não espera o mundo abraçar essas pessoas. Abrace você. Apenas um abraço. Apenas um abraço. Não preciso entender. Não preciso entender. Meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Mesmo quando não te obedeço, mesmo quando não enxergo, tenho tua voz pra seguir. Vou seguir, te servir. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Eu queria que um líder ficasse aqui sobre cada pessoa aqui. E nos pastores também. Eu queria que você de trás estendesse as mãos. Se
você acha que você precisava ter vindo aqui na frente e não veio, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Cada um de nós temos uma desculpa, gente. Nós sempre temos um motivo. Ah, minha vida profissional. Também não estamos pedindo aqui para ninguém abandonar tudo, de repente. Você sabe qual eu acho? Um dos maiores desafios, a hora que o Gustavo estava falando sobre Jericó, é tentar consertar algo onde ninguém mais acredita. E está faltando homens e mulheres de Deus desse jeito, com ousadia. É interessante que quando está lá em Mateus, Josué capítulo 7, 20 alguma coisa, 26, 27 se não me engano, quando ele lança a sentença sobre a cidade de Jericó, e ele fala que aquele que tentar retificar Jericó, o filho mais velho, o primogênito, vai morrer quando edificar as portas da cidade, e o filho mais novo quando edificar os muros. É interessante, está lá em 1 Reis 16:34, um homem chamado Iel, o beletita, da cidade de Betel. Sabe qual é o significado da palavra Betel, amado? Casa de Deus. Levantou um homem de Deus, e ele disse o seguinte: vale a pena mudar a história dessa cidade. Sabe por quê? Porque eu me vi nisso. Eu era alguém que ninguém acreditava mais. Eu era uma Jericó amaldiçoada. Outro igual esse não pode nascer. Lugar de angústia, lugar de provação. Fala sério. Tem homem aqui que dentro da casa dele é um lugar de provação. Para viver com o cara tem que ser um desafio. Tem pessoas, tem mulheres que para viver com ela tem que ser um desafio. Mas alguém acredita, gente. Deus coloca algo no coração de alguém. Aí levanta um homem de Deus chamado Iel. E o que eu admiro é que ele foi tentar levantar a cidade e o filho dele morreu. O primeiro filho chamava Abirão. E ele não parou por aí. Tem gente que desiste fácil. Amado, o cara que conseguiu me ganhar para Jesus foi 6 meses. 6 meses batendo na porta de casa, tentando falar comigo. A obra de Deus não se faz pela metade. Aí ele continuou mexendo na cidade. Ele viu a cidade, valia a pena. Mas a gente não entende, né? Fala assim: pastor, o senhor já era para ter desistido de mim já. Não, amado, você vale a pena. Aí a gente fala: ah, mas eu estou sendo perseguido. Faleceu mais novo. Sabe por quê? Porque Deus, quando fala com o homem de Deus, e é interessante que Amós 3:7, Deus não faz nada sem antes falar com seus profetas. E muitos de nós ouvimos Deus falar com a gente, mas nós não movemos uma palha, porque a gente sempre tem uma capa para cuidar. Ele só conseguiu visualizar Jesus porque abriu mão daquilo que impedia. Alguns é o trabalho. Algumas pessoas
família numa redoma tão grande. Filho que não consegue ver Jesus. Tudo é em torno dele, tudo é em torno do marido, tudo é em torno do casamento. Gente, e nós temos um critério aqui na igreja de primeiro Deus, segundo a família, terceiro o trabalho, quarta a igreja. Primeiro Deus, segundo a família. Aí às vezes a pessoa fala assim: ah, mas a família está na frente da igreja. Eu falei: é, nego, eu sei. Mas quando eu cheguei na igreja, nem família eu tinha mais. E Deus mudou a história da minha casa. Vale a pena pagar um preço. Vale a pena a gente levantar e jogar a nossa capa fora. Porque aquilo que impede de você visualizar Jesus e caminhar com Ele. Gustavo falou bem. Esse camarada teve o privilégio de ver Jesus fazer maravilhas. O Senhor está querendo te levar numa nova dimensão, amado. O Senhor está querendo te levar em novas experiências. Aquilo que os seus olhos ainda não viram. Meu amado Jó achou que já tinha visto de tudo, mas chegou num determinado momento, lá acho que 42, 5 ou 6, ele fala: eu ouvia de ouvir falar a teu respeito, mas hoje os meus olhos te contemplam. Quem já viu Deus, amado, não tem como viver de outra forma mais. Eu quero que você feche os seus olhos, porque o Espírito Santo, tem pessoas aqui nessa noite, aquela frase que o Consolador chegou. Você vai chegar em algum lugar onde Deus está te enviando, e você vai mudar a história dos Bartimeu da cidade de Araçatuba. Os Bartimeu dessa cidade tem uma nova história, porque o Consolador está chegando. O Espírito Santo que habita em você está chegando. Eu me rasgo por inteiro. Quem já viveu isso? Não pode ser mais o mesmo. Mas vem novamente. Está havendo um renovo aqui nessa Eu noite. mergulho na mirra ardente. Peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos.
Nós vamos cantar de noite, mas eu quero que você feche os teus olhos. Eu queria que você tivesse sintonizado, porque os discípulos não enxergou, o cego viu. Eu peço que o Senhor te dê uma visão agora. Dá uma fechada nessas luzes aqui. Eu preciso que seja você e Deus nessa noite, porque eu acho que o Senhor vai te mostrar algo. Tem gente que vai ver o céu abrir aqui. Faço tudo, mas vem novamente. Isso, recebe. Eu mergulho. Declaro ao Senhor, mas peço. Peço que tua presença venha. E se eu passar pelo fogo, não temerei nada. Isso, Espírito Santo. Não sabemos. Quem já pisou, tô de volta para casa, Jesus. Quem já pisou, Santo do Santo. Isso, recebe aí. clama, clama. Quem já pisou, novamente, quem já pisou. Quem já pisou, Ele está de volta, Jesus. Batideu, estava perdido. Nós andamos num propósito e não por emoções. A glória de de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, Santo, Santo, glória, glória, glória. Isso, expressa de dentro de você. Glória, mais forte. Ouve isso, diabo. Ouve isso, Satanás. Glória, glória. Orecandabas. Independente da luta, seja fome ou nudez, seja a espada ou sangue, Xericandabas, Suriandabas, nada vai nos separar, porque a Ele seja dado todo louvor, seja dado toda glória, a Ti seja dado, Jesus.
Senhor, queremos nos tornar escravos, abrir mão das nossas vontades para te servir. Senhor, o Senhor passa a ser prioridade nas nossas vidas nessa noite, ó Pai. Oh Deus, quem já te serviu, quem já pisou no Santo dos Santos, não pode mais viver em outro lugar. Oh Deus, não tem mais espaço para nós em lugar nenhum nessa terra. Família linda que Ele te proporcionou. Agradeça a Deus, porque você não precisa de uma mentira. Os irmãos que foram entregar alimento para os moradores de rua, quando eles falaram para mim, pastor, eu achei que a minha vida era difícil. Mas quando eu vi a situação daquelas pessoas, eu pude ver como Deus é fiel para comigo. Cadê os amados de Deus aqui nessa noite? Dá uma salva de palmas aí. Você pode se assentar, amado. Querido, quero chamar a tua atenção. Que assim como diz a palavra do Senhor, que aquele que dá semente ao que semeia, aumentará o fruto da vossa sementeira, o fruto da vossa justiça, e enriquecendo-vos em tudo. Eu sei que o coração do Gustavo não é para isso. Mas quando nós semeamos na vida de um profeta, na vida de um homem de Deus, a unção que está sobre a vida dele vem sobre a nossa. Nós nos interligamos. Então eu queria te dar a oportunidade. Eu não posso deixar o Gustavo sair daqui hoje sem eu lançar uma semente na vida dele. Então, se você foi tocado, todo esse trabalho, o ministério dele é excepcional, né? Gustavo tem nos abençoado muito, faz um preço diferenciado. Gustavo que montou o nosso site, e ele, a hora que eu falei com ele, de antemão ele já se comprometeu a me ajudar. Então eu queria que os irmãos, quem sentir no coração de dar uma oferta no ministério do Gustavo, é muito bacana a gente saber de uma pessoa que depende totalmente, exclusivamente de Deus. Eu não posso deixar ele passar por aqui sem nós semearmos na vida dele. Amém? Então eu queria te dar uma oportunidade. Se for pouca coisa, não se preocupa não, porque para Deus não importa valores, nem na vida dele, mas vai ser uma semente. E Deus sabe da tua luta, da tua dificuldade. Mas eu quero que o Espírito Santo nos abençoe através da semente desse ministério, né?
Alguém mais aí? Cadê? Então pega o envelope ali para a Lica. Você pode sair daqui, você não coloca, não, põe em cima da minha Bíblia aqui, ó. Isso, pode trazer uma oferta aí. Isso é bênção para a tua vida, amado. Estou te dando uma oportunidade imensa de ser bênção na tua vida. E olha, não conseguiu, nós fizemos um trabalho para enganar o Flávio, a Ju, o pessoal que tem mais contato com o Gustavo. Eu falei, ó, não vai ser fácil. A palavra de Deus você trouxe para as nossas vidas, viu, cara? Fazia muito tempo que eu não ministrava sobre Bartimeu aqui. E olha, eu queria aproveitar esse momento que você está aqui e nós reconhecemos. Quero chamar o Arroio Jaimar. Nós vamos ungir eles, líderes, né? Coordenadores do Ministério de Ação Social. Quando eu vim de Itajaí, Deus já tinha colocado isso no meu coração. E olha, amado, eles não vão conseguir sozinhos, né? Vai precisar aí de guerreiros, de valentes. E vocês estão de parabéns. Sabe por quê? Isso é expressar o amor de Jesus. É difícil quando a gente olha para aquelas pessoas com olhares humanos. Mas quando a gente consegue vê-los, assim como ele diz, como Jesus vê, meu amado, não tem como nós nos compadecermos. E realmente Jesus ia atrás dos leprosos. E ele incumbiu eu e você de fazer isso. Então não se preocupe. Vai ser uma bênção no nosso ministério e na sua vida. Você vai ver o que Deus vai acrescentar na sua casa. Você pode ter certeza disso. Quem tem filhos desviados aqui? Marido desviado, esposa desviada. Pode levantar a mão, não precisa ficar com medo não, amado. E os filhos, levanta a sua mão. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, eu abençoo cada vida. A palavra diz que para crer nos seus profetas e prosperareis. Senhor, faça prosperar essa palavra sobre a vida de cada um. E eu não aceito, Deus, essas pessoas fora da igreja. Eu não aceito, Senhor, essas pessoas longe da tua casa. Faça o coração dos teus filhos se alegrar, sabendo que essas vidas logo, logo vai estar voltando para a tua casa, Deus. Pai, eu profetizo sobre cada pai, sobre cada marido, sobre cada filho, sobre cada esposa, sobre cada mãe, sobre cada amigo, sobre cada patrão, funcionário. Eu profetizo em nome de Jesus. Declaro, está feito. Satanás, você não tem poder sobre essas vidas. Nós quebramos todos os grilhões agora. Tudo aquilo que prende essas vidas no cativeiro, nós liberamos através da palavra do Senhor, que Ele nos deu a chave da porta do inferno. Nós abrimos essas portas na autoridade do nome de Jesus Cristo. E declaro que nada vai impedir deles ficarem livres. Eles são livres. Eu profetizo, eles são livres. Para a glória do Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Atos capítulo 16, 31. Crede no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Os nossos filhos, as pessoas que nós amamos já foram liberadas. É só contar o tempo. Quem estava domingo aqui sabe o que eu estou falando. O machado já saiu do fundo do rio. O machado já saiu do fundo do rio. Na hora que você menos esperar, você vai dizer: ele chegou. Profetiza, fala: ele ou ela chegou. Vai, fala bem forte: ele chegou. Fala: eles chegaram. Fala: minha família voltou. Para a glória do Senhor. Dá mais uma salva de palmas a eles, queridos.
Amado, isso para nós é motivo de muita alegria. Quando Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Isso é igreja. Não precisa entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não precisa entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, Aleluia. envia-me a mim. Deixa a mão, Gustavo. Cadê o mendigo que não é do pânico? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por essas ofertas, Pai, por cada sacrifício aqui feito, Deus, nessa noite. Pai, sabemos que o Senhor vai aumentar a sementeira, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida, que seja 1%, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama a tua unção, a tua graça, saúde e prosperidade sobre o teu povo, para hoje e todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né? A gente acho que já está já uns 2, 3 anos, né? Junto aí na pegada. Mas eu não podia deixar passar em branco algo aqui. Aquilo que era o tema da mensagem, que você conhece até o meu presente, mas não sabe o meu futuro. No meio de vocês aqui existe alguém que um dia também conhecia o meu presente, assim como o pastor também. Ele acreditou em mim. Eu, um adolescente frustrado, cheio de problemas, com ódio mortal do meu pai, e ele acreditou em mim, me chamou para ir na igreja. Se eu já ganhei almas, se eu já fiz algo de bom no reino de Deus, eu devo a essa pessoa, meu primo Érico. Obrigado, primo. Obrigado por ter acreditado em mim. Eu não podia passar sem honrar ele. Eu nunca fiz isso. Nunca consegui fazer em público. Obrigado. Obrigado por ter acreditado em mim. Você foi meu primeiro irmão. Você foi meu primeiro irmão. Irmão aqui da terra, porque eu te considerava irmão desde quando você nasceu. E irmão em Cristo também, porque você viu eu aceitar Jesus Cristo. Obrigado, Érico. Deus abençoe. O Érico que evangelizou o Gustavo. Fala sério. História linda. E você hoje pode ser o consolador de alguém. Nós podemos ouvir amém por isso. Sem palavras para te agradecer. Nós amamos você. Vocês são lindos. E que o Espírito Santo de Deus faça coisas grandiosas através das suas vidas. Que toda uma cidade pode se render ao Senhor através do seu testemunho. Então compartilha. Foi muito bacana aquilo que ele disse. Às vezes a gente fala, mas o que foi pregado domingo?
Então você tem o que compartilhar com alguém amanhã, ok? Senhor Deus, eu te dou graça por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nessa noite. E obrigado pelo teu amor para com essas vidas que estão aqui e por aquelas que estão ainda há de vir, Deus. Aqui estão os consoladores, aqueles que vão levantar e vão levar as boas novas. Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O Senhor vai fazer esse povo passear no Espírito, andar em leveza no Espírito. Faça eles prosperarem infinitamente mais. Os céus é os céus de Deus, mas aos homens o Senhor deu a terra. Faça eles prosperarem, em nome de Jesus. Grande amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus e Salvador, e a doce consolação do Espírito esteja sobre as nossas vidas todos os dias e eternamente. Uma semana vitoriosa. Deus os abençoe. Não esqueça a reunião amanhã às 8 horas da noite, ok? Deus os abençoe, queridos.